Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palavra Proferida, um recanto abençoado por Deus. É muito bom ter você aqui conosco. Desejamos que você se sinta bem entre nós e ao mesmo tempo seja edificado com conhecimento e sabedoria. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. E não esqueça de deixar o seu like para nos motivar a continuar te servindo com excelência. Deus abençoe você e sua família e tenha uma boa leitura. A obra de Satanás na mente e no corpo do homem, por Watchman. A obra de Satanás na mente humana. Mencionemos agora alguns dos ardis de Satanás para que possamos resisti-lo e vencê-lo diante do Senhor, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Satanás cerca o homem com fortalezas para impedi-lo de obedecer a Cristo. Sua esfera especial de trabalho se encontra na mente do homem, no seu pensar. Frequentemente o homem é bombardeado com especulações ou ideias, as quais são contrárias à obediência de Cristo. Paulo diz que as armas da nossa luta contra isso não são da carne. Estas ideias devem primeiro ser destruídas antes de podermos levar nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. A esfera da operação de Satanás está no pensar do homem. Ele injetará um pensamento, uma ideia, a qual parece de você mesmo. Sob este engano, você a aceita e usa como se fosse sua, embora na realidade seja dele. Lembre-se que muitas coisas na vida de um cristão começam com especulações ou ideias. Muitos pecados são primeiramente cometidos na imaginação da mente. Muitas desavenças entre irmãos e irmãs surgem destas fantasias. Além disso, há também aqueles pensamentos súbitos. Algumas vezes um pensamento surgirá inesperadamente, como um relâmpago na mente de alguém, de que um certo irmão está errado. Muitos dos filhos de Deus não reconhecem tais pensamentos como sendo obra de Satanás. Uma pessoa pode considerar tal pensamento como seu, e aceitá-lo como verdadeiro, pensando que o irmão realmente está errado. E todavia, isto não é verdade. Satanás é quem colocou o pensamento em sua mente. E como ele resistirá ao diabo? Ele deve dizer: eu não desejo este pensamento. Eu o devolvo a você, Satanás. Se ele o aceitar, se tornará seu próprio pensamento. No início é de Satanás, mas se tornará desta pessoa se ela o mantiver em sua mente. Os cristãos precisam saber o que a tentação satânica é. A tentação satânica entra principalmente, se não exclusivamente, na forma de pensamento. Quando Satanás tenta as pessoas, ele não coloca um rótulo dizendo: isto é tentação satânica. Se as pessoas soubessem que é de Satanás, elas o resistiriam. Não. Ele se introduz furtivamente sem causar qualquer agitação. Todas as suas tentações são formuladas de tal maneira a não despertar facilmente os cristãos. Ele não deseja que suspeitem dele, antes, ele prefere mantê-los desapercebidos. Assim eles secretamente injetam pensamento em suas mentes. Uma vez que eles o aceitam, isto se torna uma base de operação para Satanás. Este é o motivo pelo qual os filhos de Deus precisam aprender como resistir a pensamentos desordenados. Contudo, eles também devem ser cuidadosos para não se tornarem extremamente atentos. Qualquer excesso a este respeito causará adicional confusão de pensamentos, levando-os a caírem mais ainda nos ardis do inimigo. Se alguém está concentrado nos seus pensamentos, seus olhos não estarão colocados no Senhor. Devemos, na verdade, resistir a pensamentos impróprios, todavia não devemos estar totalmente ocupados com nossos pensamentos. Eu gostaria de proclamar em alta voz que nesses anos tenho visto dois extremos. Algumas pessoas não exercem restrição nenhuma nos seus pensamentos. Outras estão totalmente ocupadas com o lidar com seus pensamentos. Estas últimas estão tão enganadas por Satanás quanto as primeiras. Além disso, elas são prováveis candidatas a um colapso nervoso. Portanto, nós precisamos manter o equilíbrio correto. Não devemos permitir que Satanás nos tente injetando seus pensamentos. Nem devemos estar absorvidos lidando com nossos pensamentos. Se nós constantemente estamos absorvidos com o lidar com nossos pensamentos, então caímos na tentação de Satanás, pois, ao invés de termos nossos olhos no Senhor, eles estão nos nossos pensamentos. Os pensamentos satânicos podem ser resistidos muito facilmente. Há um ditado frequentemente citado por muitos servos do Senhor que diz: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas certamente pode impedi-lo de fazer um ninho nela. Lembre-se, então, que embora você não possa impedir muitos pensamentos de passarem pela sua mente, você pode impedi-los de se aninharem em você. Quando um pensamento lhe surge, você pode empurrá-lo para fora simplesmente dizendo: eu não o desejo, eu não o aceitarei, eu o rejeito. Então você verá que ele se vai. Muitos dos filhos de Deus têm grande dificuldade com seus pensamentos. Eles não podem controlá-los facilmente. Das muitas cartas que tenho recebido nesses anos passados, a pergunta mais frequente é: como posso controlar meus pensamentos? Alguns confessam que encontram especial dificuldade para controlar seus pensamentos durante seus períodos de oração. Neste ponto há alguma coisa que desejo dizer brevemente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. A Bíblia nos diz: pense nessas coisas. Os filhos de Deus devem aprender a ocupar seus pensamentos pensando positivamente.
Quanto mais eles usarem suas mentes positivamente, menos seus pensamentos estarão fora de controle. Muitos não são aptos para controlarem seus pensamentos, porque eles não pensam. Sua atividade mental é passiva. Isto fornece a Satanás a oportunidade para inserir alguns de seus muitos pensamentos já prontos, nas suas mentes. Satanás não encontrará tanta facilidade para injetar seus pensamentos na sua mente se você aprender a utilizá-la para pensar em coisas espirituais, boas, justas, santas, pacíficas e amáveis. Quando sua mente está positivamente ocupada e seus pensamentos não são vãos, Satanás não tem oportunidade. Mas se a mente de um cristão está desocupada e inativa, então esta mente passiva e solta está aberta à infiltração satânica. Por causa disto, os filhos de Deus devem exercitar suas mentes como exercitam seus corpos. Isto impedirá a entrada de pensamentos satânicos. Aprenda a reconhecer quais pensamentos são impuros, divisivos e difamatórios, e então aprenda a resisti-los tão logo são descobertos como sendo do inimigo. Muitos pensamentos são claramente satânicos e, portanto, podem ser facilmente rejeitados. Alguns pensamentos, contudo, são muito sutis e, portanto, não são tão facilmente repudiados. Apesar disso, precisamos aprender a resistir a todos eles. Satanás não é onisciente nem onipresente. Ele, contudo, se mantém informado de muitas coisas, pois através dos seus espíritos do mal, os anjos pecaminosos, ele difundiu uma rede de inteligência por toda a terra. Quando estamos inativos, Satanás facilmente coloca algo que ele conhece, mas nós não, em nosso pensamento. Ele injeta em nossos pensamentos o conhecimento que seu serviço secreto obteve. Ele nos faz fantasiar, imaginar alguma coisa, e assim coloca sua inteligência para dentro da nossa mente. Tão logo nós a consideramos e a aceitamos, ela se torna real para nós. Os filhos de Deus, portanto, precisam rejeitar toda comunicação de Satanás, mesmo que tais comunicações esclareçam alguma coisa. Nós devemos recusar conhecer qualquer coisa que não venha ao nosso conhecimento por revelação obtida através de oração. O filho de Deus não deve ser curioso ou bisbilhoteiro. Agindo desta maneira, ele escapará de muitos pensamentos satânicos. Caso contrário, Satanás o suprirá continuamente com algumas das muitas coisas que ele conhece. O cristão pode, a princípio, pensar que tal conhecimento é benéfico. Contudo, se ele continuar a aceitar estes pensamentos, brevemente se tomará um fantoche nas mãos de Satanás. Satanás empregará a mente do cristão para fazer sua obra. É por esta razão que precisamos resistir a todo pensamento infundado. Sempre que um pensamento a respeito de uma falta de outro irmão relampeja na mente de alguém, se vem do pensamento da mente, e não da consciência do espírito, deve ser rejeitado. Se ele for aceito, finalmente se tornará uma convicção pessoal. Aquele que pensa que um irmão lhe fez algo errado, brevemente suporá ser isso real, consequentemente, ele romperá a comunhão com seu irmão. A menos que estes pensamentos sejam movidos no início, eles sairão de controle posteriormente. Quando as tentações satânicas invadem pela primeira vez a mente, elas se tornam fatos na mente, é muito mais difícil de se livrar delas. Por esta razão devemos lidar com os pensamentos. Devemos rejeitar todos os pensamentos impuros para que não pequemos. Precisamos ativamente utilizar nossa mente para que não vivamos uma vida relaxada e dispersa. Sob a luz de Deus, veremos que muitos pecados vêm através do receber tentações no pensamento. Deixe-me reiterar. Depois de um pensamento ser resistido uma primeira vez, o assunto é considerado acabado. Quando o pensamento vem a segunda vez, deve ser ignorado. Em outras palavras, quando um pensamento vem a você pela primeira vez, resista-o por fé, crendo que ele foi embora. Se ele vier pela segunda vez, vem como uma mentira, não como verdade. Portanto, você deve considerá-lo como falso e declarar que já o resistiu. Tome esta posição até o pensamento fugir. Se você reconhecer o pensamento que retornou como verdadeiro, brevemente o encontrará tão preso a você que dificilmente você poderá se livrar dele. Muitas derrotas podem ser atribuídas a este erro. Se você resiste ao diabo, ele fugirá de você. Esta é a palavra do Senhor, e ela é totalmente digna de confiança. Qualquer coisa que Satanás diz não é confiável. O Senhor diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, Tiago 4:7. Portanto, aquilo que volta novamente tem de ser mentira, e deve ser totalmente desacreditado. Por que as mentes de tantos cristãos estão confusas? É porque eles estão sempre resistindo. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, diz a Bíblia. Resista-o uma vez, e ele fugirá. Você deve crer que ele fugiu. Você não precisa resisti-lo muitas vezes. Simplesmente creia que ele fugiu, pois isso está de acordo com a palavra de Deus. Qualquer coisa, então, que volta, não é verdade. Você pode perfeitamente dar-se ao luxo de ignorá-lo, e se você o fizer, ele logo desaparecerá. Ele se esconde atrás da porta, tentando entrar. Se você o considerar como verdadeiro, ele imediatamente entrará. Assim, o princípio básico é: resista a primeira vez, ignore a segunda. Se a segunda vez de fato vier, você nem precisa resistir. Tudo o que é necessário é não dar a menor atenção. Resistir a segunda vez é desacreditar a primeira resistência. Resistir a terceira vez é refutar a primeira e segunda resistências, e assim por diante. Cada nova resistência significa uma maior descrença na resistência anterior. Porque você não crê no que o Senhor disse, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, você resiste centenas de vezes. Você estará ocupado em resistir desde o amanhecer até ao anoitecer. Quanto mais você pensa, mais confuso fica. Quanto mais você usa a sua mente, mais você sofre. Portanto, não resista tolamente. Simplesmente creia que uma vez resistido, o diabo fugirá. A obra de Satanás no corpo do homem.
Satanás algumas vezes trabalha sobre a mente humana e algumas vezes no corpo do homem. Muitas doenças não são doenças reais, mas são de fato obras satânicas. Algumas vezes as enfermidades são manifestamente ataques satânicos. Quando a sogra de Pedro estava acamada com uma febre severa, o Senhor Jesus foi à casa e repreendeu a febre, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Lucas 4:39. Febre é simplesmente um sintoma, não tem personalidade. Você não pode repreender um sintoma. Você somente pode repreender uma personalidade. Você não pode repreender uma cadeira ou um relógio, pois nenhum deles tem uma personalidade. Você só repreende aquilo que possui uma personalidade. Mas aqui o Senhor Jesus fez uma coisa surpreendente. Quando ele viu a sogra de Pedro doente com febre, ele repreendeu a febre e ela cessou. Isto claramente indica que a febre não era normal, pois ela possuía uma personalidade. Em outras palavras, era obra de Satanás. A repreensão do Senhor fez Satanás se retirar. Um outro exemplo é mostrado na cura de um jovem que era surdo e mudo desde a infância. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Marcos 9:17, 21, 25 a 27. Quando o pai do jovem o trouxe para o Senhor Jesus, o Senhor repreendeu o espírito imundo dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E o jovem foi curado. A doença tinha sido causada por um espírito do mal. A repreensão do Senhor, o espírito do mal saiu do jovem, e o jovem recuperou sua fala e audição. Portanto, encontramos dois tipos diferentes de pacientes no Novo Testamento: o clínica ou fisiologicamente doente, e aqueles que estão doentes por causa do ataque de Satanás. O primeiro tipo de paciente o Senhor curou. O segundo tipo, visto que a doença tinha uma personalidade, ele repreendeu. Muitas doenças são de fato indisposições físicas, mas muitas são resultado de ataques satânicos no corpo. Os filhos de Deus precisam aprender a como resistir a este último tipo. Algumas vezes você pode não entender por que está doente. Você não foi descuidado, e até onde você sabe, não havia possibilidade de contágio deste tipo de doença no seu ambiente. Mas ainda assim você está doente. Você fica de repente incapacitado quando tem alguma coisa espiritual ou algo da obra de Deus para fazer. Esta doença não é normal, visto que ela não pode ser atribuída a qualquer causa natural. Além disso, você adoece exatamente quando tinha algum trabalho espiritual a realizar. De olhos fechados, você pode quase com toda certeza concluir que esta doença é devida a ataque satânico. Este tipo de doença desaparecerá se você a resistir diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não aceito esta doença, pois ela vem do inimigo. Surpreendentemente, você verá que ela vai embora tão de repente como chegou. Nem a sua chegada nem a sua partida pode ser atribuída a qualquer causa natural. Ela partiu sob repreensão. Tome Jó como exemplo. Aqui estava um homem que foi atacado por Satanás com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Satanás planejava matá-lo, mas Deus impediu a intenção do diabo determinando: poupa-lhe a vida. Nós cristãos precisamos ter uma visão diferente da doença. Muitas doenças não são reais, mas são obras de Satanás. Muitas fraquezas são devidas à aceitação das obras satânicas, as quais, infelizmente, nunca foram questionadas. Devemos aprender esta lição diante de Deus. Sempre que estivermos doentes, devemos examinar a causa. Devemos investigar se a doença tem uma causa apropriada. Se uma dúvida razoável surge, devemos investigar mais. Não devemos aceitar nenhuma doença sem questionamento. Pode ser uma doença real ou pode ser um ataque satânico. Se o último for o caso, precisamos resistir declarando que nós não aceitaremos o que Satanás tem colocado sobre nós. Se os filhos de Deus se levantarem e resistirem, muitas doenças rapidamente desaparecerão. Eu não me atrevo a dizer que todas as doenças são atribuíveis a Satanás, mas eu creio que muitas doenças são causadas por seu ataque. E porque estas não são questionadas e resistidas, tais enfermidades têm êxito em tornar as pessoas realmente doentes. Se elas fossem resistidas, Satanás fracassaria em sua obra e tais doenças seriam eliminadas. Isto não é maravilhoso? Permita-me mencionar um pouco de minha própria experiência, embora eu seja relutante em referir a coisas muito pessoais. Aconteceu em 1928 ou 1929. Eu retornei de Xangai a Fuoshoub. Por mais de 2 dias eu fiquei com uma febre muito alta, entre 40 e 41 graus Celsius. Eu estava hospedado na casa de uma parente e não me sentia à vontade incomodando-a. Eu não sabia o que causou a doença. Estava grandemente confuso pelos muitos pensamentos que estavam na minha mente. Fiquei tão desesperado que finalmente arranjei um jeito de sair da cama e me assentar na varanda. Ó Senhor, eu tenho que saber qual é o problema. Orei. Naquele momento eu estava orando ou lendo a Bíblia. Subitamente me ocorreu que provavelmente isso era ataque de Satanás, pois não mostrava nenhuma semelhança à mão do Senhor sobre mim. Logo que a luz veio de que isso era obra de Satanás, meu homem interior foi maravilhosamente iluminado e liberto. Eu nunca tinha pensado a respeito disso ser ataque de Satanás. Repentinamente o conhecimento me veio e vi através do sintoma. Então declarei que desde que isso era obra de Satanás, eu não aceitaria. Antes eu resistiria. Estive muito desconfortável naquela noite, lutando muito.
mas tive um pouco de luz interior, mostrando que isso vinha do inimigo. Eu resisti e recusei aceitar a febre. Na manhã seguinte eu dormi um pouco, e depois disso a doença tinha ido. Eu não sabia como a febre me havia deixado. Desde então eu tenho tido muitas destas experiências em minha vida. Acredito que muitos outros irmãos e irmãs têm e terão experiências similares. Repreenda Satanás e a doença cessará. A experiência de muitos testifica o fato de que se uma doença for aceita ela continuará, mas se for rejeitada ela terminará. Naturalmente, isto não se refere a todas as enfermidades. O que é importante então, é receber luz de Deus para discernir se há ou não ataque de Satanás. Se é ataque satânico, então ela deve ser causada por aquilo que é sobrenatural, ao invés de ser razoavelmente natural. Uma vez que ela é reconhecida como satânica, resista-a e ela desaparecerá. Satanás deseja não somente a doença de um crente, mas até mesmo a sua morte. Sendo um homicida desde o princípio, ele planeja trazer a morte prematura a muitos, especialmente aos filhos de Deus. Portanto, diante de Deus nós devemos resistir aos desígnios homicidas de Satanás. Nós precisamos resisti-lo não somente como diabo, mas também como homicida. Também muitos dos filhos de Deus têm a noção errada de que seria bom se eles morressem. Não, tal pensamento vem do inimigo, pois ele está sempre conspirando contra a vida humana. Nós podemos ver sua intenção homicida em seu traiçoeiro ataque a Jó. Não aceite o pensamento de morte. Ele vem de Satanás. Talvez um repentino pensamento surja em sua mente para você se colocar em uma posição perigosa enquanto você está caminhando na rua, passeando de barco ou embarcando em um avião. Você é tentado a aceitar tal pensamento de possível morte. Não, aprenda a rejeitá-lo e a resisti-lo. Em nenhuma ocasião permita a Satanás colocar tais pensamentos em sua mente. Conta-se a história de um crente que tinha o pensamento de cortar a sua garganta sempre que estava se barbeando. Como resultado, ele não ousava barbear-se por medo de que alguma coisa terrível pudesse acontecer. Um dia ele falou de seu medo a outro irmão que o advertiu a resistir, pois tal pensamento claramente vinha de Satanás. O primeiro irmão pediu ao outro que orasse por ele. O último replicou que ele poderia, mas que ainda assim o primeiro deveria exercer a resistência. Ele aconselhou seu irmão que tinha esse medo a declarar: "Eu resisto a qualquer pensamento de morte. No nome do Senhor Jesus, eu lanço fora tal pensamento." Você não deve voltar as costas para Satanás, pois isso significará que você está fugindo ao invés dele fugir de você. Você deve enfrentá-lo e fazê-lo voltar suas costas para você. Se você está vendo suas costas, significa que ele está correndo. Mas se você deixa de enfrentá-lo, você está derrotado. Declare que você não cometerá suicídio. Se você fizer isto, então você o está enfrentando, e ele terá que fugir. Se você teme se matar, então é você que está fugindo. Se você está com medo dele, você está acabado. Um dia aquele irmão que temia se cortar mortalmente enquanto se barbeava enfrentou a Satanás e declarou: "Eu fui enganado por você. Agora eu sei que era obra sua. Hoje eu resisto a você." Depois disso, aquele pensamento nunca mais voltou. Posteriormente ele testificou dizendo: "Desde aquele dia que resisti, eu não tive sequer um pequeno corte ao me barbear." Não pense que esta é uma questão insignificante. Muitos são aqueles que estão sob grande escravidão nas menores coisas. Aprenda, portanto, a reconhecer diante de Deus o que Satanás pode fazer ao corpo. Sempre que seu ataque for identificado, resista-o até que ele desapareça. Se você foi abençoado com essa leitura, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe a bênção. Deus te abençoe.